Ora, hoje é dia 22 de julho de 2023. Eu estive a ver uma notícia numa plataforma social que o governo teve reunido, o Conselho de Ministros, e é importante que que essas notícias vão saindo. Eu só tinha aqui 1 GB, vou ver se consigo fazer o vídeo, vou tentar ser rápido, ok? Está na ordem do dia sustentabilidade. Muito bem. Vamos falar de sustentabilidade, mas Dr. António Costa, senhores membros do governo, sustentabilidade é um bom tema. Olha, sustentabilidade. Sustentabilidade. E agora vamos falar um bocadinho a sério de sustentabilidade, porque é assim, se eu vou pôr estas coisas na internet, estes gajos roubam tudo. Estes gajos roubam tudo. Mas foi um tema que sempre me interessou, sem dúvida. A sustentabilidade foi um tema que sempre me interessou. Tenho patentes de há muitos anos atrás que estão completamente atuais. Mas eu vou tentar seguir aqui uma linha de raciocínio para você perceber, ou para vocês perceberem como é que eu penso e como é que eu concretizo as coisas que tenho. Okay? Que eu só informatizo se eu quiser, como é óbvio. Ninguém me obriga a informatizar, nem ninguém vem aqui sequestrar os meus dossiês, como é óbvio, nem as minhas patentes. Sustentabilidade. Eu tenho aqui uma coisa que já fiz há alguns anos atrás, fui buscar o velho cadernito. E eu normalmente sigo esta linha de raciocínio. É assim, depois a parte financeira eu só penso no fim. Ok? Ponto 1. Primeiro, eu desprendo-me da parte financeira. Correto? Quando faço qualquer coisa, não é? Eu desprendo-me da parte financeira. E depois vou fazendo, não é? E à medida que o mundo vai mudando, correto? Eu vou mudando uma coisinha ou outra, mas o essencial está feito. Portanto, basicamente, vocês viram as pastas, tenho para ali coisas que nunca mais acabam. A nível de sustentabilidade, então, Deus me livre. Eu primeiro começo por fazer uma coisa. Começo por fazer perguntas a mim próprio. Vocês podem estar a pensar, isso é um bocado estranho. Não, não é. Reparem uma coisa. Se vocês fizerem perguntas a vocês próprios têm que e já estou a dizer que a parte material, ou seja, a parte financeira, eu só faço no fim. Okay? Só no fim de tudo estar feito é que eu penso nela. Porque se eu pensar na parte financeira primeiro, o meu cérebro vai bloquear, não me vai deixar avançar. Okay? Então é assim. Sustentabilidade. Vamos lá falar de sustentabilidade. Olha, até temos agora aquele negócio das eólicas offshores, não é? Podemos pegar, por exemplo, aí, porque é uma das coisas que eu tenho aqui neste velho caderno e que eu já fiz há muitos anos. Ignição. Ponto 1. Primeira coisa que eu pensei, a ignição. Okay? Eu tenho que pensar numa ignição. As coisas têm que funcionar. Estamos a falar de parte, por exemplo, das eólicas em offshore. Não é? Que eu não concordo com isso. Mas pronto. Eu já vi uma pá eólica, não é? E aquilo é uma coisa brutal. Agora, como é que nós podemos fazer a energia eólica chegar à casa das pessoas? Não é? Porque onde é que há isso? Em qualquer parte do mundo. Não existe. As pessoas não tiram rentabilidade e energia eólica nas suas casas.
só através daquela que é injetada e produzida nos montes e onde estão as pás eólicas, correto? E quando uma avaria, Deus me livre, aquilo é um trabalhão para mudar. Portanto, o que é que eu pensei aqui? Ignição. Qual é a ignição que nós temos, que eu tenho para pôr uma energia eólica a funcionar? O vento. Sem vento não há energia eólica. Então eu faço perguntas a mim próprio. A ignição. Pergunto eu para mim. Qual é a ignição que eu tenho? É o vento. E depois, como é que eu vou fazer uma coisa que dê para pôr na casa das pessoas? Não é? Tenho que pensar numa coisa barata. Ou seja, tenho que pensar num material barato. Ou seja, num material que não seja muito caro e que seja acessível a todas as bolsas. Correto? Porque não é justo as pessoas que têm grande poder económico terem isto e as pessoas que têm pouco poder económico não terem. Portanto, temos que servir toda a gente. Tudo isto tem que ser pensado. Quando eu estou a fazer estas coisas, eu penso em tudo isto. Portanto, eu tenho que arranjar aqui um material que seja funcional, correto? E que ao mesmo tempo seja útil para a casa das pessoas. E que seja uma coisa que se compre e fique para sempre, não é? Que não seja cara, correto? Que fique para sempre, porque a garantia que eu lhe dou nisto que eu lhe vou dizer a seguir é uma garantia infinita. Ou seja, não tem 80 anos de garantia, não tem 20 anos de garantia, não tem 30 anos de garantia. Tem uma garantia infinita. E a pessoa pode comprar isto por 50 ou 60 euros e vai produzir energia para a casa delas. Estamos a falar de sustentabilidade, correto? É disso que estamos a falar, de sustentabilidade. Então vamos lá. Portanto, o que é que eu tenho que pensar no material, que eu não vou dizer qual é, senão estes gajos roubam-me tudo, e tive que pensar num material que fosse barato, que fosse acessível. Para quê? Para tornar a coisa barata, não é? Que barata e funcional. Ou seja, que funcione e que seja barato. Portanto, tive que pensar então no material. E depois, o que é que acontece? O vento vai fazer mover a sonda aeroeólica. Você nunca pensou neste sistema. O que é uma coisa aeroeólica? Você não sabe o que é. Uma coisa aeroeólica. Não sabe, não existe, está a perceber? Nunca ninguém falou nisto, nunca ouviu falar nisto. Mas estamos a falar de sustentabilidade e estamos a falar de vento. Okay? Estamos a falar de vento e estamos a falar na casa das pessoas e na utilidade que isto vai dar às pessoas. Estão marimbando para as empresas de energia. Okay? Estão completamente marimbando. Não pensei nisso, nem sequer quer saber. Estou a dizer uma coisa que seja funcional para a casa das pessoas. Depois, não há vento todos os dias. É uma realidade. Não há vento todos os dias. Mas o investimento é muito barato. Portanto, o que é que isso quer dizer? Se o investimento é muito barato, não é? Quer dizer que em 365 dias do ano, se nós tivermos 300 dias de vento e o material, como é muito leve, não precisa de muito vento para funcionar, não é? Eu tive que pensar nisso, não é? Tive que pensar num material muito leve para que uma pequena rajadinha de vento possa fazer a coisa funcionar, correto? Portanto, eu normalmente faço perguntas a mim próprio quando estou a fazer as coisas. Então, qual é o melhor condutor? Depois, não é? O melhor condutor para injetar energia na casa das pessoas. Depois tive que pensar no melhor condutor. Ou seja, o melhor condutor que faz com que o vento se transforme em eletricidade para a casa das pessoas. Okay? Eu não estou a falar eu não estou a falar em centrais eólicas offshores. Eu estou a falar numa energia que se chama aeroeólica. Okay? Aeroeólica. Okay? Eu não estou a falar eu não estou a falar. Esqueça. Ok? Esqueça a energia eólica. Eu não estou a falar nessa energia. Eu estou a falar numa energia nova, que é uma energia que se chama aeroeólica. Fui eu que inventei o nome, fui eu que lhe dei. Okay? Fui eu que registrei, fui eu que patenteei. E
E depois fui por aí fora, não é? E é assim que eu normalmente faço as coisas. Uh, então eu coloco perguntas e depois vou obtendo as respostas, não é? Porque e como já lhe disse, depois a parte financeira só penso no fim, porque é no fim que eu calculo tudo isto. Mas durante o processo eu vou pensando no material cada vez mais barato, cada vez mais barato, cada vez mais barato. Então como é que eu posso recolher a energia exercida pelo vento e como transformo essa energia aeroeólica em quilowatts? Está a perceber a ideia? Como é que eu vou transformar isso? Portanto, eu já achei o condutor. O condutor que vai fazer isso eu já o achei. Então, a pergunta é esta. A pergunta que eu fiz a mim próprio foi esta. Então, como é que eu recolho a energia exercida pelo vento e como é que eu transformo a energia aeroeólica em quilowatts? Como é que eu faço essa transformação? Ponto 1. Depois, além do mais, quantos quilowatts é uma rajada de vento de 50 km/h, por exemplo? Aqui tive que parar, fazer cálculos matemáticos, não é? Porque estas coisas dão trabalho, não é óbvio. Não vou dar isto de mão beijada, nem vou pôr isto na net assim, está aqui. Não, isto não é assim. Não é, se a gente se entende. As coisas dão muito trabalho a fazer. Portanto, além do mais, quantos quilowatts é uma rajada de vento de 50 km/h? Eu sei quanto é. Existe uma tabela para isso? Existe porque eu a fiz. E deu-me muito trabalho a fazer. É uma energia que fica para sempre? Claro que sim, já tinha dito atrás que sim. É uma energia que fica para sempre porque tem um custo baixo e qualquer pessoa pode investir nisto. Okay? E pode instalar isto mesmo assim tipo uma coisa. Está a ver aqueles móveis que se compram no Aki? Eu não estou a ser patrocinado por aqui, que não valem nada, diga-se de passagem. Pronto, qualquer pessoa pode montar este sistema em casa delas. A única coisa que a pessoa vai